estadual pelo Paraná, Ney Leprevot, que nos dá uma imensa satisfação da sua presença no dia de hoje. Com a palavra, o doutor Roberson Possobon. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, demais autoridades presentes, bom dia. Eu gostaria aqui de apresentar muito sucintamente a medida número 7 do pacote anticorrupção, que visa promover ajustes no sistema de nulidades penais. O sistema de nulidades ele está diretamente relacionado com a garantia constitucional de inadmissibilidade de provas ilícitas. Ele foi importado para o Brasil a partir do sistema norte-americano e tem como finalidade principal garantir ao cidadão que, frente a ilicitudes do Estado, erros do Estado, as provas não serão aceitas. Mas, onde há atividade humana, acho que todos concordarão, há erros. Agentes públicos erram, advogados erram, engenheiros erram, mas existem erros e erros. A relação entre o erro e a sua consequência, ela deve variar justamente nessa medida, em virtude da gravidade e da consequência do erro. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, o que nós vemos é que muitos dos casos que são postos abaixo no sistema, eles são por erros pequenos, por verdadeiras picuinhas jurídicas. E nós aqui também temos que convir, falando de um erro de um engenheiro, por exemplo, que nós não podemos colocar um prédio abaixo em virtude de um pequeno furo no encanamento. Emenda-se o encanamento, faz-se uma nova tubulação e segue-se adiante. Para dar mais concretude a isso, eu gostaria de trazer um exemplo e coletar esse exemplo a partir de um estudo de um colega da Força Tarefa, Diogo Castor de Matos, que estudou no seu mestrado justamente grandes operações, grandes processos que foram anuladas nos tribunais por nulidades. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando apresentamos esses projetos das 10 medidas à sociedade, houve algumas críticas pontuais no sentido de que, olha, esse pacote que visa rever o sistema de nulidades, ele pode estar incentivando agentes públicos a cometer irregularidades. Cheguei a ouvir, inclusive, pessoas falando, olha, fazendo associações do pacote de revisão das nulidades com práticas de tortura. Não se trata disso, absolutamente não se trata disso. Provas obtidas ilicitamente, mediante a violação de direitos e garantias fundamentais, que tenham ocasionado prejuízos concretos ao cidadão ou à sua defesa e que sejam determinantes no processo, elas não são e não deverão nunca serem consideradas no processo. Mas o que tem se visto no Brasil, contudo, é a declaração de nulidade de processos e operações gigantescas, relevantíssimas para a sociedade, em decorrência da inobservância de regras secundárias, quando não meros formalismos jurídicos. Vamos citar um exemplo da Operação Castelo de Areia. Os senhores já devem ter ouvido falar dessa operação deflagrada em março de 2009. Ela tinha por finalidade apurar crimes financeiros, crimes de corrupção, crimes de fraude em cartéis, crimes que envolviam executivos de uma grande empreiteira, hoje também investigada na Operação Lava Jato. O que se apurou nessa operação? Que esses empreiteiros, esses operadores, mandavam dinheiro no exterior mediante contas offshore. Foram apreendidas planilhas que davam conta de que essa empresa e outras ajustavam-se em licitações públicas, em cartel. Se verificou também planilhas indicando remessa de valores via Caixa 2 para partidos políticos, agentes políticos. É muito similar ao que ocorreu, o que vem ocorrendo, o que vem sendo apurado na Operação Lava Jato. E aí vem a pergunta, essa operação foi em 2009, por que essas práticas não cessaram até 2015? E as mesmas empreiteiras lá aventadas continuaram praticando delitos por todos esses anos. E a resposta está na anulação, na declaração de nulidade, no desmoronamento da Operação Castelo de Areia. Essa operação ela foi declarada nula porque lá no início, enquanto numa fase embrionária, ela iniciou por meio de uma notícia anônima.
Não obstante, tenham sido colhidos diversos outros elementos, tenham sido produzidas perícias, tenham sido ouvidos testemunhas, tenham sido efetuadas buscas e apreensões, ela foi declarada nula depois de anos a fio no judiciário por esse motivo. Será que houve prejuízo de fato? Será que a grande prejudicada pela anulação desse processo não foi a sociedade? Nós não podemos, não é razoável que nulidades sejam reconhecidas no nosso sistema a partir de alegações genéricas. Nós não podemos aceitar nulidades quando não há prejuízo concreto. Desculpe, para concluir, mais um minuto. Feito. Em sede de conclusão, não podemos aceitar que esses prejuízos não comprovados culminem na anulação de processos inteiros. As provas, elas devem ser produzidas e o rito processual deve caminhar para frente. Precisamos ter segurança, porque tratamos de recursos escassos no Ministério Público, na Justiça, os advogados, todos os agentes envolvidos. O processo deve caminhar para frente, logicamente, não a qualquer custo. É preciso que os sistemas de nulidade, os sistemas recursais, o sistema prescricional sejam revistos por essa Casa Legislativa, para que não sirvam como engrenagens de uma verdadeira máquina de impunidade. Obrigado, presidente. Faz o apelo.